A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvo o Senhor por estar com vocês nessa madrugada, para a glória do nome do Senhor Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, em nome de Jesus, fala para ele assim, faça dessa madrugada a melhor madrugada da tua vida. É para quem crê. Aleluia! Faça dessa madrugada a melhor madrugada da tua vida. Abra comigo, por favor, sem perda de tempo. Primeira epístola do apóstolo São João. Primeira epístola do apóstolo São João. Eu agradeço ao Senhor por estar com vocês. Aleluia, meu Pai. Por este convite que foi facultado a nós, por intermédio do nosso amigo Davi. E estamos aqui para cooperar, né, irmãos? Cooperar. Ninguém que está aqui é maior, menor. Todos nós somos servos. E vamos buscar um projeto, algo especial da parte de Deus. É, irmãos? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 15. É conhecido por todos, porém tem uma grande revelação para nós nesta madrugada. Podemos ler? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do meu Pai não está nele. Vamos repetir? Não ameis o mundo, nem a... Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor não está nele. Feche os seus olhos nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede em plena madrugada de poder e autoridade. Aqui estão os teus filhos, nós cremos e temos a certeza que cada pessoa que adentrou a esta porta, Senhor, não veio em vão a este santuário, meu Deus. Veio te adorar em primeiro plano, Senhor, e depois veio apresentar as suas causas diante do teu altar, meu Deus. Senhor, estamos vivenciando um tempo difícil, um tempo de trevas, um tempo de peleja. Nós, como igreja do Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, precisamos buscar um refúgio, precisamos nos encher do teu poder, da sua autoridade. É por isso que aqui estamos nesta noite, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, venha repreender toda a seta maligna contra cada um que aqui está, meu Senhor, no decorrer até o final dessa grande vigília, Senhor. Aqui no João 23, que o Senhor possa cada vez mais crescer e cada um de nós diminuir, porque a glória do Senhor está aqui. Podemos contemplar os sinais em cada oportunidade. O brilho da tua glória resplandece no rosto de cada crente que aqui está, pois o coração dessas pessoas, eu quero crer, não está fechado, porém está aberto para receber o maná de Deus do céu, para a glória do teu nome. Senta para a glória de Deus.
tirar um minuto da sua atenção. Vamos meditar concernente o texto que nós tomamos por base. Eu peço a sua ajuda, eu peço a sua atenção, para que no decorrer das explicações podemos adquirir da parte de Deus uma porção objetiva, clara, contundente das revelações divinas que desce do alto céus, aonde Deus habita. Nós acabamos de ler um versículo que é conhecido por todos que gostam de ler a Bíblia Sagrada, na primeira epístola do apóstolo São João. Eu preciso explicar isso a vocês. Há uma grande diferença entre epístola e carta. Há uma grande diferença entre a palavra carta e epístola. A direção da carta e da epístola é um rumo totalmente diferente. A carta, quando era escrita, era direcionada ao pastor da igreja. Por exemplo, na Bíblia Sagrada está escrito, no livro do Apocalipse, as cartas que foram escritas e foram enviadas a cada pastor da igreja da Ásia Menor. Quando uma carta era escrita e quando chegava na mão do pastor da igreja, a única pessoa que tinha a ousadia de ler a carta era o pastor. Porém, queridos, por outro lado, há uma grande diferença da epístola. A epístola tem uma direção totalmente diferente. A epístola era lida por toda a igreja. Se o Senhor Jesus fosse usar o mesmo método do tempo passado, se ele usasse os santos homens de Deus, que foram usados pela direção do Espírito Santo para compor novamente uma epístola, e ele escrevesse essa epístola e chegasse até nós nessa madrugada de poder, todos quantos estão presentes nessa madrugada iria ler e ouvir a revelação da epístola. Porém, nessa epístola que lemos deste homem de Deus chamado João, na primeira epístola, ele traz um recado da parte do Senhor para toda a igreja da Ásia Menor. Presta atenção que é coisa interessante nessa madrugada. Ele chega a dizer uma palavra de advertência para o povo da sua época. E qual é a palavra? Ele chega a dizer: não ameis o mundo, não ameis o mundo. Essa palavra, ou essa expressão mundo, tem três significados na Bíblia Sagrada. Eu preciso expor isso a vocês. A palavra mundo tem três representações, e eu quero firmar a revelação da parte de Deus. E uma das revelações, a primeira revelação ou representação do nome mundo na Bíblia, a palavra mundo na Bíblia representa planeta, representa planeta, representa planeta. A segunda verdade da palavra mundo na Bíblia Sagrada representa pessoas, representa a humanidade, moça, senhoras e senhores. Vocês se lembram quando Jesus estava uma certa feita dialogando com Nicodemos? Ele chegou a dizer, e João escreveu no seu evangelho, no capítulo 3 e versículo 16. Às vezes nós usamos esse versículo para evangelizar. Jesus disse para Nicodemos, foi ele que disse: Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quando Jesus disse essa expressão a Nicodemos, Jesus queria dizer: Deus amou a humanidade de uma forma tremenda, de uma forma tal, de uma forma
grande. Então, a segunda representação, queridos, que aqui está, representa mundo. Esta palavra mundo representa pessoas, a humanidade. Presta atenção, por favor, porque não vai ficar do jeito que está. Aparentemente você pensa que vai ficar, mas vamos meditar um pouco. A terceira representação da palavra mundo na Bíblia, oh glória a Deus, representa mundo espiritual. Repita comigo para me ajudar. 1, 2, 3. Representa mundo espiritual. Representa mundo espiritual. Eu preciso expor isso a vocês. Eu preciso notificar isso a vocês. O mundo espiritual, meus irmãos, é dividido em 2 aspectos. O mundo espiritual da vida é dividido em 2 partes, senhores e senhoras. Primeira parte representa o mundo das trevas. Representa o que, queridos? O mundo das trevas. Nós estamos nessa madrugada buscando a presença de Deus. Muitos estão nos seus afazeres, na sua casa, a cama abençoada num período de frio que estamos. Muitos deixaram as coisas importantes da carne de lado para buscar a razão espiritual. Nós vivemos em um mundo espiritual, porém a primeira razão do mundo espiritual é o mundo das trevas. O mundo das trevas, irmãos, é algo real, é algo verdadeiro. Nós não temos a capacidade de ver, nós não temos a capacidade de observar na visão natural, queridos, mas algo é real. E você está se perguntando, pregador, evangelista Roberto, quem é o dominador do mundo das trevas? Quem está no comando no mundo das trevas? Quem é que guia o mundo das trevas? Você sabe muito bem, se chama Satanás. Satanás é um ser espiritual, senhores e senhoras. Ele não brinca, ele está armado até os dentes. A Bíblia chega a apresentar algumas evidências de Satanás. A Bíblia chega a dizer que ele tem poder, e o poder de Satanás é um poder limitado. O poder de Satanás nunca vai se igualar ao poder de Deus, porque Deus é um ser maior do que todas as nações. Levanta a tua mão para dar um glória ao nome do Senhor. Aleluia! Vamos lá, vamos mergulhar. O mundo espiritual é uma evidência. Satanás como general das trevas. Satanás como general das trevas, ele tem soldados. Ele tem pessoas do seu lado, senhores e senhoras. E quais são essas pessoas que estão do lado de Satanás? Aí você fica dizendo, para de falar do nome deste homem. Eu não estou falando do nome dele para dar honra a ele coisa nenhuma. Eu quero trazer a revelação que Deus falou no meu coração para notificar este povo que aqui está. É por isso que eu estou explicando e lutando para você entender. Existem demônios. Aí você se pergunta, pregador, o que é demônio? Pregador, me explica o que é demônio. Demônio são seres angelicais. Ele não tem corpo físico como eu e você tem. O corpo do demônio é um corpo espiritual. Para ele cumprir a sua missão, para ele cumprir as suas obras, ele precisa de um corpo físico. Ele precisa de uma matéria. Essa matéria somos nós. E quando ele passa a operar na vida de uma pessoa, quando eu e você dá lugar a ele entra na nossa vida e começa, meus irmãos, cumprir a maldade que provém do coração espiritual de Satanás. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Satanás provoca ciladas. A Bíblia diz que ele está sempre, irmãos, com o propósito de nos destruir a nossa vida. Você se lembra? Ele é apresentado como um leão que está brunindo, querendo nos matar. Meus queridos, a coisa é
séria, a coisa é séria. Queridos irmãos, por outro lado, o mundo espiritual é dividido em segundo lugar. Segundo lugar que eu quero explicar para vocês, é o mundo de Deus. O mundo de Deus também é um mundo espiritual. O mundo de Deus também é um mundo espiritual. Repita comigo, vamos fechar. Vamos fechar, o mundo de Deus, queridos, é um mundo espiritual. Assim como Satanás, ele precisa de você, ou aliás, de nós, abrimos brecha para que ele possa atuar e destruir a nossa vida. O nosso Deus também, ele precisa que cada um de nós tenha espaço para ele atuar. Queridos, meus irmãos, desde a minha adolescência, na casa do Senhor, ensinado na presença de Deus, sempre eu fui ensinado na palavra do Senhor. Sempre os meus irmãos me falavam da palavra de Deus. Eu abri o meu coração. Eu não consigo entender, meus irmãos, em meio a uma vigília, porque em meio a uma vigília as pessoas podem entender, dá mais lugar nas coisas naturais do que o poder da palavra. Eu estava sentado aqui, eu vi gente se levantando, eu vi gente marchando, eu vi gente aí pregando e enfrentando o mistério quando recebeu a oportunidade. Mas às vezes não está sentado, parece uma música, não abre a porta para lugar. Meus irmãos, eu acredito que o poder há na palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder. Eu quero nessa noite nessa madrugada mostrar para vocês algo real. Talvez você saia dessa madrugada aqui, Deus está me usando como um profeta. Satanás no amanhã prepara uma cilada para você e você cai no pecado, na destruição. Mas você estava na madrugada e Deus estava tentando falar com você e você não abriu o seu ouvido espiritual para gravar a mensagem de Deus. Então, por favor, ouça em nome de Jesus. O mundo espiritual é uma coisa séria. O mundo espiritual é uma coisa séria. O mundo espiritual é uma coisa séria. Meus irmãos, enquanto nós estamos aqui, sobre as nossas cabeças, eu estou me arrepiando. Olha para cá, porque a coisa é séria. Olha para cá, em nome de Jesus. Enquanto eu estou pregando aqui, meus amigos, enquanto eu estou pregando aqui, moças e rapazes, existe projetos malignos contra a nossa vida. Existe projetos satânicos contra as nossas vidas. Aí você se pergunta, isso é bíblico, pregador? Isso é bíblico, pastor? Isso é bíblico, sim. Você se lembra de Jesus e Pedro? Diz a Bíblia que Satanás chegou para Jesus e disse assim: olha, me dá a vida de Pedro, deixa eu se andar com a vida de Pedro. Jesus chega para Pedro e diz: olha, Satanás roubou ao Pai para tentar te tirar, porém eu, diante do Senhor, estava intercedendo por você. Abre a boca, você vai entender. Abre a boca, você vai entender. Eu orei por isso, eu paguei um preço para acontecer isso. Me dá um minuto da tua atenção, profeta. Me dá um minuto da tua atenção, moça. Me dá um minuto da tua atenção, senhora. Me dá um minuto da tua atenção, filho. Meus irmãos, o mundo espiritual é uma grande evidência. O mundo espiritual é uma grande realidade. Às vezes estamos assentados em uma condução e às vezes Satanás está trabalhando. Ele procura brecha na nossa vida. Meus queridos irmãos, a coisa é séria. Às vezes as brigas, as contendas, a envia que surge do nosso coração, a gente fica a dizer, isso é coisa natural. Às vezes é natural, mas às vezes a nuvem de demônio. Quando já leram o Salmo 91, quando o salmista diz assim, que a praga a meu dia. Quando já leram essa parte, a praga a meu dia, é uma grande evidência. Tudo no reino espiritual é sério. Tudo no reino espiritual é sério. Até a tua palavra que tu fala é algo sério. Até a tua palavra que você fala com alguém que está do teu lado é coisa séria. A Bíblia diz que
nós temos a capacidade de abençoar e de amaldiçoar. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou sai água boa, ou sai água amarga. Meus queridos irmãos, o mundo espiritual é uma grande evidência. Como eu falei para vocês, o mundo espiritual de Deus, assim como um cão sem dente chamado Satanás, ele quer uma brecha para nos destruir. Deus também quer. Segura a mão desse irmão para ele não ouvir. Fala para ele assim: olha, Deus só quer que você abra espaço para ele. Fala, Deus só quer que você abra espaço para ele. Fala esse irmão, vai. Não deixa ele dormir, não, vai. Deus só quer um espaço para ele trabalhar na tua vida. Deus só quer o quê? Levanta a tua mão para adorar o profeta. Deus só quer um espaço. Porém, meus irmãos, eu já quero mostrar para vocês algumas evidências espirituais. Eu falei que nós somos seres espirituais. O único ser, olha para mim, vou dar um pulo para você prestar mais atenção. Isso é mecanismo espiritual e psicológico. Olha, o mundo espiritual, só existe um ser nessa terra, moça e rapaz, senhoras e senhores, que tem a capacidade de viver ao mesmo tempo em dois mundos. Só existe um único ser que tem a capacidade de viver em duas atmosferas no mesmo tempo. Esse ser não é um animal, esse ser não é um cão, esse ser não é a girafa, esse ser não é o leão, não é ele, é o ser humano, é eu e você. Nós fomos formados por Deus em uma capacidade tão grande, tão poderosa da parte de Deus. Deus colocou em nós alma e espírito, e por outro lado também nos concedeu um corpo. O corpo que temos, irmãos, milita com essa vida. O corpo que eu e você tem está limitado nessa atmosfera chamada pessoa. O nosso corpo está limitado em essa atmosfera chamada pessoas. Por exemplo, nós precisamos de água para viver, nós precisamos de água para tomar banho, nós precisamos de comida para fortificar o organismo. É ou não é, meus irmãos? Nós precisamos de dormir, porque o nosso corpo se limita nessa atmosfera. Por outro lado, nós temos um corpo também. Esse corpo não é corpo físico, esse corpo é corpo espiritual. Veja só, veja o que o próprio Deus, usando Paulo, veja o que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou que Deus está interessado tanto no corpo espiritual como no corpo físico. Eu posso repetir essa palavra para você entender. Deus está interessado tanto no corpo espiritual, tanto no corpo físico. Por exemplo, eu falo para você, Paulo falou que Deus, ele santifica primeiro o espírito, segundo a alma, e terceiro o quê? O corpo. Nossa, irmão, Deus santifica o espírito, fala para ele. Deus santifica o espírito, fala. Deus santifica a alma e Deus santifica o corpo. Deixa eu te explicar. O espírito que Deus te deu é a capacidade que dá para você sentir desejo da presença de Deus. Esse espírito que está dentro de você, que é invisível, que você não tem a capacidade de ver nem tocar, ele te conduz a ter desejo por Deus. Por exemplo, às vezes você está parado, aí às vezes dá aquela vontade de pensar nas coisas espirituais, aí você começa a louvar e de repente a presença de Deus começa a se manifestar. Aí você se pergunta, por que a presença de Deus se manifestou? Primeiro, porque o teu espírito desejou e Deus complementou. O teu espírito desejou e o poder de Deus desceu. Você entendeu? Por outro lado tem a alma. Para que serve a alma? A alma é a sede das emoções. Repita comigo, ou seja, a alma é a
sede das emoções. Por exemplo, quando você chora, é a tua alma se manifestando. Quando você está triste, é a tua alma também se manifestando. A alma é a sede das emoções. A alma é a sede das emoções. Eu preciso explicar outra coisa para você. A alma e o espírito não andam separados. A alma e o espírito é algo que está ligado. É a Bíblia que diz. A alma e o espírito é algo que está ligado. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é apta e ela é viva e tem a capacidade de dividir a alma e o espírito. Meus irmãos, por que você está aqui nessa madrugada? Por que você está aqui ainda? Vocês poderiam ir para casa. Por que você está aqui ainda? Por que você está sentado nesse banco que às vezes não é confortável? Por que você está sentado aqui? Por que você está aqui ainda nesse lugar? É 6h20 da matina. É 6h20 da madrugada. Por que você está aqui? Primeiro, porque o teu espírito está desejando as coisas de cima. Porque o teu espírito está desejando as coisas de cima. Em segundo lugar, porque você está aqui ainda nessa madrugada. Porque a tua alma está sedenta de ser preenchida pelo poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Depois de adorar por 30 segundos agora, deixa eu dizer. Depois de adorar por 30 segundos, vai. Adora aí que eu adoro daqui. Adora aqui. Você adora aí, vai. Por 30 segundos, vai. 3. Agora, vai. Não deixa agora passar, não. Não deixa agora passar, não. Não deixa agora passar, não. Agora eu esperei para entregar essa revelação. Eu esperei agora para entregar essa revelação. Eu falei do espírito, eu falei da alma, esqueci de falar do corpo. Diz a Bíblia que o nosso corpo é fraco. É ou não é? Foi o próprio Jesus que falou. O que Jesus disse? Olha, vigiai e orai, porque a carne, porque o corpo é fraco. Por outro lado, o espírito está pronto. Por outro lado, o espírito é forte. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, oh meu Deus. Olha só, entenda bem, focaliza agora este homem que está falando para você. Focaliza agora. Quando você está doente, quando você está sem força, quando você está cansado, e às vezes nós se achamos cansados. É mentira, meus irmãos? Às vezes nós estamos sem força. Vamos para a igreja porque é o jeito, irmão. Vamos para a igreja por obrigação. Você já parou para pensar que às vezes você não está com vontade de ir para a igreja. Você não está com vontade de ir para a igreja. Aí, às vezes, você começa a pensar, olha só, se eu não vou para a igreja, eu não vou ficar fazendo aqui. É melhor ir para a igreja, mas você vai sem vontade. Aí, quando você chega lá sem vontade, Deus contemplou o desejo da tua alma. Aí Deus vê, se Ele não fizer alguma coisa para fortificar a tua vida, você sempre vai ficar baixo, você sempre vai ficar triste, você sempre vai ficar cabisbaixo. Aí o que acontece? O corpo seu e o meu é fraco, porém o espírito que está dentro é forte. O que acontece? Deus começa a manifestar o seu Espírito Santo no nosso espírito. Aí o Espírito Santo, quando passa a estar ligado com o nosso espírito, a nossa carne que estava fraca começa a ser fortificada. Aí você começa a se arrepiar. Oh meu Deus, que coisa é essa? Aí você começa a dar aleluia bem baixo, aleluia, sem vontade. Aí o Espírito de Deus continua se manifestando. Aí você começa a levantar a mão, às vezes sem querer, sem não querer. Aí Deus começa a contemplar assim, deixa ele levantar novamente, deixa ele levantar. Aí você levanta. Aí de repente o Espírito Santo, vou pegar ele, vou pegar ela agora.